Olá pessoal, Gevandro Barros aqui mais uma vez nessa série sobre os nossos 10 tipos de desperdícios no mercado da construção. E nesse vídeo eu vou falar sobre um desperdício muito importante que custa também muita grana, né, para todas as obras aí, projetos que principalmente quanto maior o projeto, mais essa construtora e todos os seus parceiros vão ter que investir nisso, que é o desperdício de área, né? E aí você pode estar me perguntando assim, Gevandro, mas eu estudo Lean já há algum tempo e nunca vi esse tipo de desperdício ser mencionado na literatura de Lean convencional, ou seja, o Lean Manufacturing, o Lean que veio da indústria. Isso vem acontecendo já há algum tempo, né? A gente trabalha com Lean Construction já há quase 12 anos e aqui no Brasil já há 10 anos de maneira focada. Iniciamos aí com grandes obras gigantescas, fomos um pouquinho para as médias, hoje estamos um pouquinho em médias, pequenas, grandes, navegando aí por esse mercado do Lean em diversos tipos de obras, tanto no Brasil quanto no exterior, e a gente foi percebendo com o passar do tempo que o mundo da construção tem algumas características, como também o mundo da saúde para o Lean Healthcare, o mundo dos serviços, o Lean Office, né, a parte de escritório. Você consegue trabalhar os 7 principais tipos de desperdício que você encontra em qualquer literatura, em qualquer empresa, em qualquer mercado, sim, e eu já falei desses 7 na nossa série passada, fiz questão de já ter falado neles anteriormente, e os próximos 3 desperdícios, a contar com esse, que é o desperdício de área, vão ser desperdícios novos, entre aspas, né, mas que a gente considera dentro do mercado da construção. Você também pode, a princípio, né, considerar esses 3 desperdícios no seu mercado, se você trabalhar numa indústria, se você trabalhar no hospital, se você trabalhar no escritório, enfim, os 10 tipos de desperdício que eu considero hoje no IOPEX e junto com os meus clientes, e a gente procura trabalhar em cima deles, a gente consegue, dessa forma, olhando esses 10 desperdícios, enxergar mais potenciais de melhoria. Então, é sobre esse desperdício de área que eu vou falar hoje nesse vídeo e espero que você goste aí. Então me acompanhe até o final, que ele pode ser um vídeo bem interessante e muito importante aí para você. Bom, então vamos lá, pessoal, direto ao ponto. Quando a gente fala em desperdício de área, assim como eu falei na introdução desse vídeo, nós estamos lidando com um desperdício teoricamente novo, né? Para algumas pessoas que estão vendo esse vídeo pela primeira vez, que já conhecem o Lean da sua base, né? O Lean Manufacturing, o Lean que veio da indústria, já trabalharam com Lean de certa forma, e nós resolvemos, né, já há alguns anos, começar a expandir esses conceitos de desperdícios um pouquinho mais detalhadamente para o mundo da construção, e hoje nós consideramos esse desperdício de área um desperdício muito grande. Por que ele é muito grande no setor da construção e ele se exacerba, né, ele aumenta cada vez mais e muito mais do que em outros setores? Não que na indústria não possa ser assim, mas quando você chega numa indústria que já tem um pouco de Lean, que já está um pouco enxuta, você vê muito pouco desse desperdício em si, e a metodologia, em função das literaturas que até hoje foram escritas, né, não trouxeram esse como se fosse um desperdício. Como existem pouquíssimas literaturas de Lean Construction no mundo, não estou falando só aqui do Brasil, existem muitos artigos e cada vez tem se gerado um volume de artigos muito grandes, os IGLCs, que são encontros do Lean Construction Institute ao redor do mundo, algumas universidades que têm feito estudos cada vez mais aprofundados de implementação de Lean Construction, mas cabe também a nós que viemos do mundo da consultoria e, no meu caso agora, da mentoria consultiva, a gente procura aliar mentoria com consultoria em projetos com os nossos clientes, também desenvolver materiais didáticos, também escrever artigos, também escrever livros, workbooks, e-books, enfim, contribuir não só para o mundo acadêmico, mas para o mundo prático de obra, de projeto, e que sirva não só para construtoras, né? Eu vou fazer alguns vídeos, já tenho a minha listinha aí para vários meses, né, de temas que eu vou trazer aqui no IOPEX e nesse canal aqui para você. Você vai perceber que
as metodologias e as ferramentas novas, né, agora 2020, do que a gente está chamando de Lean Construction 4.0, não servem apenas para construtoras, servem para gerenciadoras, servem para fornecedores, servem para prestadores de serviços do mercado da construção. O Lean, assim como na indústria, foi crescendo em termos de ferramentas e metodologias, na construção também. Como já tem 10 anos que a gente vem praticando isso no mercado, nada mais justo do que se desenvolver-se, né? Do que a gente também desenvolver e contribuir. A gente vai muito para fora do país, vê o que eles estão fazendo lá, leva coisas daqui para lá, traz coisas de lá para cá, troca ideia, participa de workshops, participa de fóruns, participa de encontros, para que a gente tanto aprenda, né, com outras pessoas o que eles estão fazendo, que a gente possa agregar, no nosso caso aqui, para os nossos clientes, mas comunize essas informações para que quanto mais pessoas aprendam, melhor o mercado da construção vai ficar. Então, quando é que esse desperdício de área acontece? Principalmente quando eu começo já com planejamento de forma equivocada de diversos locais onde a área é importante. Por exemplo, locais onde eu vou guardar estoque, onde eu vou fazer um desenho de um canteiro de forma equivocada, eu projeto um canteiro muito maior do que a fase daquela obra vai necessitar. Quanto menor a obra, pode ser que esse desperdício não apareça de uma forma muito grande e que ele não afete você ou a sua obra ou a sua construtora de uma maneira muito pesada. Mas quando eu tenho obras grandes, obras onde a logística é cada vez mais pesada e esse planejamento da logística e da produção, né, para a produção, precisa ser muito bem pensado em etapas e em cenários que a gente precisa desenhar, então esse desperdício de área ele vai se tornar cada vez mais importante e ele vai te custar mais. Eu já participei de obras de prédios, por exemplo, em São Paulo, onde a gente, na metodologia de estratégia de produção e logística, que é algo que a gente usa para, inclusive, investigar também esse desperdício, onde a gente, ao desenhar esses cenários de estratégia de produção e logística, a gente percebeu que o canteiro precisava mudar de local, porque a obra é dentro da cidade, com diversos entraves logísticos, enfim. Né? Existem aí momentos que você vai precisar pensar o seu canteiro, o local de estoque, os locais de abastecimento, os locais de descarte, nem sempre estanques, ou seja, parados do início, no mesmo local, do início ao fim da sua obra. Numa obra de estádio, por exemplo, né, a gente já ajudou dois estádios aí no Brasil a serem construídos, planejados, enfim. Em obras de estádio, o canteiro muda com o caminhar aí da obra, porque precisa ser assim, as pessoas precisam estar mais próximas dos locais onde elas vão abastecer, as pessoas e a parte administrativa também precisam estar mais próximas das frentes de serviço que elas vão gerir, porque a obra é gigante, né? Você não tem condição de andar de carro dentro de uma obra de um estádio que está sendo construída ali e que tem muitas frentes de serviço em paralelo. Uma obra de uma estrada é diferente. Mesmo assim, eu tenho condição de errar pelo desperdício de área se eu dimensionar algo de maneira incorreta. Então a gente precisa entender de logística, entender de desenho de cenário, entender de desenho de canteiro. E quando eu falo entender de logística, trabalhar principalmente os 3 tipos de logística que a gente já desenvolveu uma metodologia para cada uma, que é a logística de abastecimento, ou seja, tudo que chega na sua obra, independente de onde e por quem. A logística de canteiro ou logística de obra, né, que é a logística que vai abastecer as frentes de serviço onde elas precisam ser abastecidas, e a logística de descarte. Então, primeiro trabalhe esses 3 tipos de logística. Você pode trabalhar também, obviamente, antes da obra, na estratégia de operações, os cenários, e aí você vai cortar esses cenários por período, como eu venho falando nos outros vídeos, isso serve para qualquer desperdício. Você vai ter que trabalhar a sua estratégia de produção logística, detalhando cada cenário. Eu gosto de fazer a cada 3 meses, isso vai, obviamente, esse período vai variar do prazo da obra e da extensão, né, da obra, a quantidade de frentes de serviço, principalmente do pico de obra, mas trabalhar logística, desenhos de cenários, desenhos de canteiro, locais de estoque, você vai, ao pensar da forma correta, parece ser trivial o que eu estou falando aqui, gente, mas a gente vai em algumas construtoras, vê até um excelente, um bom planejamento sendo feito, com cronograma e tal, mas eu não vejo desenhos de cenários onde eu consiga, por exemplo, com uma ferramenta que é o 6M, onde eu avalio lá
Mão de obra, material, medição, máquina, meio ambiente e método, né? Não necessariamente são seus 6 M's, mas pelo menos utilizar alguns M's para ajudar a desenhar esses cenários, para eu enxergar o que vai chegar, o que vai sair, o que vai abastecer, quando isso vai ser feito, no conceito do Just in Time e Just in Sequence que vem do Lean, da sua essência. Se eu não entrego no tempo certo, no local certo, na quantidade certa e na sequência certa, né, que é o Just in Sequence aí, mais do que o Just in Time, eu vou errar e muito a probabilidade de eu vou aumentar, né, e muita probabilidade de aumentar também esses desperdícios na minha cadeia produtiva. Eu vou imputar desperdícios no meu processo e esse desperdício ele tem a tendência de se acumular e causar outros desperdícios e ser muito custoso em relação ao próprio custo das frentes e da obra e também em relação à qualidade e prazo. Isso sem contar que a gente pode ter problema, por exemplo, de segurança. Eu tenho áreas, se eu não dimensionar corretamente, deixar produtos, estoques errados, equipamentos em locais indevidos, ou longe ou perto, eu posso gastar demais com gasolina, as pessoas podem tropeçar, já vi problemas como esse das pessoas se acidentarem porque não tem uma boa sinalização, porque as coisas ficam muito longe, perde-se o 5S completamente da gestão do estoque. Então uma série de outras coisas, né, que eu poderia dar vários exemplos aqui para vocês, mas para que esse vídeo não fique tão grande assim, uma série de coisas vão se acumulando porque lá na estratégia de operações, antes mesmo da obra começar, eu não desenhei e não descrevi corretamente qual seria a estratégia para cada uma das etapas da obra. De novo, já existem metodologias novas para isso, já existem ferramentas para te ajudar a pensar, para te ajudar a chegar lá, basta apenas você querer fazer. Eu tenho visitado algumas obras ultimamente, tanto para conhecer algumas metodologias construtivas que algumas empresas estão utilizando, mas de clientes também que a gente está implementando o Lean Construction, ou programas de excelência operacional, ou programas de formação de expert internamente nessas empresas. Enfim, esse é o meu papel, tem sido aí nos últimos anos, principalmente qualificar, por isso que eu estou chamando de mentoria consultiva. Eu trabalho muito com gerentes, eu trabalho muito com diretores, com donos de construtoras, para mostrar para eles qual é a melhor abordagem de implementação do Lean, para que ele seja mais eficiente e mais rápido, para que ele tenha mais resultados e para que ele não fique com aquele viés do Lean Manufacturing dentro da construção, só trabalhando com workshops de produtividade, só trabalhando com aspectos de produção, só trabalhando com algo que seja focado na produção e na logística em si, ou seja, focado na obra. Já existem, vou dizer dezenas, sem exagerar, metodologias e ferramentas que fazem parte do que a gente está chamando hoje de Lean Construction 4.0, que já foram desenvolvidas, já foram testadas e implementadas em diversas obras de diversos tamanhos, de diversos mercados e que você também pode ter acesso em breve a elas, tá ok? É isso que eu tenho feito nas construtoras e é isso que eu vou fazer durante os próximos anos aí. Então, desenhar uma estratégia, fazer o seu planejamento, seja uma estratégia de operações antes da obra ou estratégia de produção e logística depois da obra, desenvolver os seus 6 M's para cada um dos desenhos de cenário, estudar a parte logística e desenhar canteiro, detalhando possibilidades, pessoal, é o que o seu engenheiro de obra deveria estar fazendo, seja um engenheiro de produção, seja engenheiro civil, colocar esse povo para pensar, para detalhar com antecedência, isso também é planejar, né? Detalhar com antecedência o que deve ser feito e o que deve ser entregue just in time, just in sequence, para que você depois comece a pensar nas ferramentas de Lean, como Kanban, como Setup e uma série de ferramentas que você vai poder lançar a mão, a depender da sua frente de serviço, para te dar mais eficiência, mais produtividade, garantia da qualidade, garantia do prazo. Não adianta nada a gente pensar em Lean ou você pensar em Lean somente com aquela cabeça industrial ou de ferramenta ou de metodologia, se você não entender que na construção você precisa implementar certas metodologias e ferramentas na sequência correta. Se você deixar para implementar coisas muito tardiamente, você pode ter perdido esse time de já ganhar desde o início ou a possibilidade de reduzir custo. E uma coisa que eu tenho falado em vários vídeos, tanto dessa série como vou falar futuramente, para que a gente não concentre
única e exclusivamente no tema produtividade, principalmente de mão de obra. A gente sabe que a mão de obra na construção ela é uma mão de obra um pouco mais desqualificada, ela é uma mão de obra um pouco mais difícil de lidar, de gerir, enfim. Isso é assim porque o mercado da construção ainda tem muitas atividades manuais, isso tem melhorado cada vez mais, mas um outro indicador, um outro tema que eu preciso começar a focar é o tema previsibilidade. Por isso que a gente trabalha com planejamento puxado, por isso que a gente trabalha com programação do TACT, por isso que a gente trabalha antecipadamente com algumas metodologias e ferramentas para que essa previsão do que eu vou fazer lá na frente possa ser garantida e não apenas a produtividade ao longo dessa reta, dessa jornada de implementação dessas metodologias e ferramentas que fazem parte do Lean, tá ok? Espero que vocês tenham gostado. Desperdício diário, um desperdício que custa muito dinheiro. Tomem muito cuidado, invistam em desenhos de cenários, em estratégia de produção e logística, estratégia de operação, planejamento puxado e algumas metodologias que foquem para que você consiga tanto reduzir quanto eliminar ao máximo esse desperdício aí na sua obra, no seu projeto, até mesmo no seu escritório, porque ele também faz parte aí de processos administrativos, dá para se olhar da mesma forma. Eu fico por aqui. Espero que você tenha gostado. Não se esqueça de se inscrever aí no canal, compartilhar esse vídeo com mais pessoas, porque é compartilhando esses vídeos, se inscrevendo, além de você dar uma força pra gente, esse tipo de conteúdo vai chegar cada vez mais a outras pessoas que queiram também compartilhar esses vídeos, aprender e trocar ideia conosco. Quer escrever seu comentário? Mande aí o seu comentário, a sua sugestão. Vamos trocar algumas ideias, porque é conversando que a gente vai se entendendo e eu posso, inclusive, a partir das suas perguntas, trazer respostas e fazer novos vídeos aqui com conteúdos especiais aí para vocês. Fico por aqui, um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.